Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. E nesse programa nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso. Um tema que vai trazer muita luz, muito entendimento para mais um ano que está se iniciando. E o tema é Escolhas Certas para um 2023 de realizações. Afinal de contas, quem não deseja ter os seus desejos, os seus projetos, os seus sonhos realizados? Então é sobre isso que nós vamos estar conversando nessa tarde. Eu queria que você ficasse comigo, porque será uma conversa muito interessante. E ao final dela você vai compreender que as suas escolhas é que definem aonde você vai chegar. Então, todas as vezes, que nós falamos de escolhas, porque escolhas é justamente o que define aonde eu vou chegar, como eu vou chegar. Quando a gente acorda todos os dias de manhã, a gente decide que roupa vai colocar, a gente decide muitas vezes que humor nós vamos estar, ou pelo menos que humor eu vou caminhar. Às vezes eu acordo não tão bem, mas eu decido que vou estar bem. Então toda a palavra escolha quer dizer assim, preferência que se dá a alguma coisa em detrimento de outras. Então, todas as vezes que eu decido escolher algo, eu abro mão de alguma coisa. Então, toda escolha me faz perder algo para ganhar algo. E aí eu preciso entender o que é de fato importante para mim. O que de fato traz realização para a minha vida. Até porque quando nós conversamos sobre realização, eu preciso entender que a minha realização, os meus projetos, os meus sonhos talvez não sejam o seu. E aí, quando eu entendo que eu preciso parar e dizer assim, onde eu quero chegar? O que queima no meu coração? Onde eu desejo chegar daqui até o final de 2023? Então, tudo isso são escolhas que eu vou fazendo ao longo do dia, ao longo de cada mês. E essas escolhas aqui vão definir qual é a realização que eu vou ter. E sempre que nós falamos de escolha, eu não posso esquecer de uma palavra, prioridade. E prioridade está totalmente relacionada ao tempo, Porque quando a gente vai conversar com alguém que fez um planejamento e que não cumpriu, diz, eu não tive tempo. Mas eu costumo dizer que tempo é questão de prioridade. Se eu desejo realmente alcançar aquilo ali, eu vou pegar o meu tempo e vou priorizar para que eu possa alcançar aquele objetivo. E quando eu vou no dicionário e dou uma olhada, prioridade, ela quer dizer muito a respeito de quem nós somos. Quando nós conversamos com alguém, que alguém sempre fala, vamos supor, de série. Então, a gente entende que a prioridade para essa pessoa é assistir série. Quando a gente vai conversar com alguém que alguém sempre fala do trabalho, a gente entende que a prioridade daquela pessoa é o trabalho. Ou normalmente, quando a gente vai conversar com alguém que fala da família, que fala de igreja, que fala de congregar, a gente entende que a prioridade dessa pessoa está nos princípios da palavra. Então, eu preciso entender que o que eu escolho diz muito a respeito de quem eu sou e da onde eu quero chegar. Então, ter prioridade é, de fato, considerar aquilo que eu desejo importante. Ora, você pode estar dizendo, mas Adriana, eu tenho tantas coisas para fazer no meu dia a dia. Mas todos nós temos. Quem não tem
tantas coisas para fazer. Todo mundo é ocupado, todo mundo trabalha. Se você não trabalha fora de casa, você trabalha dentro de casa. E olha que eu trabalho dentro de casa. Muitas vezes é mais cansativo do que quem trabalha fora, porque fora você está lidando com outras pessoas, você está conversando, você está no outro ambiente. Mas eu preciso entender que o que eu considero importante é aquilo que eu vou priorizar. E todo cristão, querido, que diz que ama a Deus e não prioriza Ele, é incoerente. Né? Como é que eu digo que amo a Deus? Ou seja, como é que eu digo que eu vou alcançar tal objetivo e não faço nada para alcançar? Isso é incoerência, né? Isso não vai nos levar a chegar onde de fato nós desejamos. E desculpas, todas nós temos. Todos nós temos desculpas, né? Mas as desculpas, elas não podem ser a razão para que a gente justifique as nossas falhas ou a nossa falta de foco, de objetivo ou de desejo de alcançar um ano diferente, de alcançar uma realização diferente. E aí, quando eu falo em realização, eu preciso entender que o que me realiza tem tudo a ver com aquilo que de fato, vamos dizer assim, Deus me chamou para fazer, com aquilo que de fato mexe com o meu coração. Às vezes a realização para alguém é passar o final de semana com a família toda reunida em casa. Às vezes para alguém a realização é fazer uma capacitação. Às vezes para alguém é ter um bom trabalho. Então a questão da realização ela varia de pessoa para pessoa. Mas o que é importante em tudo isso? Eu entender que o que eu escolho diariamente vai definir se eu vou ter um ano de realização ou não. Se eu vou ter um ano de conquistas ou não. Se eu vou ter um ano diferente ou não. Afinal de contas, se eu continuo fazendo as mesmas coisas todos os dias, qual é a tendência? Eu colher as mesmas coisas todos os dias. Vamos pensar em nós, né, mulheres de fé, num exemplo bem prático. Se todos os dias você fizer arroz, feijão e carne, você come na segunda, na terça, na quarta, na quinta você já não quer mais. Por quê? Porque o mesmo cardápio todos os dias tem uma hora que a gente enjoa, né? Então as nossas escolhas, elas também precisam ser escolhas diferentes, para que eu possa colher coisas diferentes, para que eu possa chegar em lugares diferentes, para que eu possa alcançar coisas diferentes. E aí a minha vida não vai ser uma rotina. E aí a minha vida não vai ser aquela vida de insatisfação com tudo e com todos. Isso quando, queridas, a gente não coloca a culpa em alguém, em alguma situação. Quando de fato, será que nós não contribuímos para isso? Para e pensa nesse momento. Como é que eu terminei o ano de 2022? Né? O que faltou? E quando você para e olha para trás, você percebe que de repente não faltou um pouquinho de esforço em algumas coisas? Não faltou um pouquinho de força em algumas coisas? Não faltou abrir mão de algumas coisas para alcançar coisas maiores ou coisas melhores, ou coisas que não necessariamente são grandes, mas são coisas que trazem um nível de realização maior na sua vida. E aí, eu queria que nós abríssemos a palavra no livro de Mateus. Na verdade, se você não tiver com a sua Bíblia, não se preocupe, eu vou ler aqui com você. No livro de Mateus, a partir do versículo 25, ele começa a dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, ou pelo vosso corpo, ou quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está levando a gente a questionar: por que nós andamos tão ansiosos? Pelo que comer, pelo que vestir? Por que nós andamos? Porque ansiedade quer dizer o quê? Preocupação com
o futuro. Às vezes eu estou tão preocupado com o futuro que eu fico ansioso, que eu fico angustiado, que eu fico preocupado. Então Jesus está dizendo para a gente, não fica ansioso. De fato, se eu quero colher algo diferente a respeito do futuro, eu preciso fazer escolhas hoje para que o meu futuro seja melhor. E é interessante porque ele vem descrevendo tudo isso, mas quando ele chega no versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, se você tem deseja um ano diferente, se você tem um planejamento diferente, se você tem sonhos diferentes, não fique focado só nas coisas desse mundo, só nas coisas naturais, no que comer, no que vestir, no que beber. Porque a palavra de Deus garante que se nós buscarmos a Ele, Ele tem capacidade, Ele tem sabedoria, Ele tem refrigério, Ele tem paz. E Ele diz assim, busque em primeiro lugar a mim, o meu reino. E todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Por que vão sendo acrescentadas? Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. A palavra de Deus diz que aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre. Então, o nosso Deus é um Deus cuidadoso com as nossas vidas. E é interessante que quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, a gente vê que o nosso Deus é um Deus de planejamento. Ele não criou as coisas de todo jeito. Ele foi planejando. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Mas a Bíblia também diz, no sétimo ele descansou. Então o descanso também deve fazer parte do nosso planejamento. Ter um descanso com a nossa família, ter um momento de lazer. Tudo isso vai trazer realização. Afinal de contas, se a gente trabalha a semana todinha, a gente quer no final de semana poder usufruir, curtir esse momento com quem nós amamos. Mas fica com essa passagem, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, o cuidado de Deus, Ele vai acrescentar todas as outras coisas. Então eu não preciso andar ansioso, cuidadoso com o dia de amanhã. E tem uma outra passagem no livro de Lucas, no capítulo 14, que eu gosto muito, que ela deixa tão claro a respeito de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E ele diz aqui, no capítulo 14, a partir do versículo 15, ele diz assim, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado, ou mais do que feliz, é aquele que come o pão no reino de Deus. E ele diz assim, ele porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E no 17 diz assim, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Quando nós lemos essa passagem, ele está falando de quê? De que Jesus, ele sempre quer ter comunhão conosco, ele sempre prepara algo. E aí, quando chega na hora dele ter essa comunhão, dele querer conversar com a gente, a Bíblia diz que ele manda chamar os convidados. E aí no versículo 18, diz assim, não obstante, todos, um a um, começaram a dar desculpas. E disse o primeiro, eu comprei um campo e preciso ir lá vê-lo. E disse o segundo, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. E o outro ainda disse, eu casei, por isso não posso ir. Então isso nos mostra que essas pessoas, apesar de receberem um convite para estar na ceia, para estar com aquele que tem toda a sabedoria, que tem toda a capacidade, aquele que nos sustenta em todas as coisas, eles apresentaram desculpas. Será que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Será que muitas vezes eu tenho tempo para todas as coisas, mas eu não tenho tempo
para parar um pouco e falar com Deus, para colocar diante dele as minhas frustrações, os meus problemas, as minhas dificuldades. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que ele está à porta e bate. Ele diz: aquele que abrir, aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então é como se todos os dias Deus estivesse nos convidando. E eu creio que Deus tem um planejamento, Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E que a cada ano o desejo de Deus é que a gente melhore, que a gente cresça, que a gente avance. E você pode estar pensando nesse momento: mas Adriana, e tudo isso que está acontecendo, e todas essas circunstâncias, né, e todas essas situações que estão aí. A Bíblia diz: no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. E o que é bom ânimo? Eu preciso confiar, eu preciso descansar, eu preciso saber que eu não estou aqui sozinha, mas que existe um Deus que olha pela nossa vida, que cuida das nossas vidas. Então eu preciso entender que quando a palavra de Deus diz que Ele bate a porta, Ele está nos convidando para ter comunhão com Ele. E sabe, queridos, quando essa comunhão ela existe, eu recebo respostas, eu recebo direções. Às vezes você está planejando, vamos dizer que seu planejamento, o seu maior nível de realização para 2023, ou o seu sonho para 2023, seja ter um emprego melhor. Mas sabe que quando a gente busca o Senhor, Ele pode nos dar sabedoria de como participar da entrevista da melhor forma de emprego? Sabe que quando eu busco ao Senhor, Ele pode derramar graça e favor na vida daquela pessoa que nunca nos viu? Ele pode abrir portas que às vezes estão fechadas. Então, quando eu busco a Ele, Ele vai acrescentar sabedoria, Ele vai acrescentar graça, Ele vai acrescentar uma capacitação para que as minhas escolhas sejam as melhores. E sempre vai ser melhor escolher o reino de Deus. Sempre vai ser melhor andar em caráter, andar em integridade, andar caminhando com aquele que tem todas as respostas e, mais do que isso, nos ama de maneira incondicional. Então, se nós desejamos que o nosso 2023 seja um ano de realizações, eu preciso fazer as escolhas certas todos os dias. Sabe, nós devemos escolher valorizar quem amamos. Nós devemos escolher ter um coração grato por tudo que nós temos. Nós devemos escolher ler a palavra todos os dias, mesmo que seja um versículo. Nós devemos escolher orar, falar com Deus a respeito do que está no nosso coração. Se as nossas escolhas estiverem conectadas com aquele que nos criou e tem todas as respostas, é impossível que o nosso ano não seja melhor. É impossível que o nosso ano não seja, de fato, um ano de realizações. Então eu preciso entender isso, queridos, que quando eu escolho, servir a Deus, quando eu escolho não apenas culpar as pessoas, as circunstâncias, as situações por tudo que está acontecendo, eu entendo que estar com Deus é a melhor forma de eu caminhar, de eu avançar, de eu continuar a cada dia prosseguindo. E eu sei que você pode estar até pensando nesse momento: não é tão fácil, Adriana, assim. Você não sabe das circunstâncias, das situações que muitas vezes eu tenho passado. Mas saiba, queridos, que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que não desiste do projeto que Ele tem para a sua vida. Existe um Deus que é cheio do amor, cheio da sabedoria, cheio da graça,
cheio do amor dele para ser derramado na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença. A realização para mim pode ser uma coisa, mas a realização para você pode ser outra totalmente diferente. Então vamos escolher a cada dia. Acorde pela manhã, né? Escolha colocar sua melhor roupa, escolha avançar, escolha amar as pessoas que estão do seu lado, escolha sair mais cedo para não sair atrasado e já passar por tantas dificuldades. Escolha ler a palavra antes, escolha antes de sair de casa dizer: Senhor, tem mais um dia pela frente, me capacita, me ajuda, me instrui. Sabe, queridos, porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, esse caminhar, esse escolher. E aí tem uma outra passagem que é em Salmos no capítulo 1, que é uma passagem que eu gosto muito, que diz assim, deixa eu abrir aqui para vocês, para que a gente possa ler. Ele diz assim: bem-aventurada. Sabe quando a palavra de Deus fala sobre bem-aventurada, ele está dizendo mais do que feliz. Ele está falando de alguém realizado. Nós estamos falando de realizações. Nós estamos falando de escolhas. Então a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado, mais do que feliz, realizado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Ou seja, em vez de buscar a Deus, em vez de buscar o conselho de Deus ou conselho de pessoas que têm um relacionamento com Deus ou de pessoas que nos amam, ele diz assim: não se detém, então, mais do que realizado, mais do que feliz. É o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então ele está dizendo, um homem que é realizado é um homem que anda num padrão diferente da maioria. Ele diz, um homem que é realizado é aquele que tem o seu prazer, é aquele que tem a sua alegria na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? A palavra. Essa é a lei de Deus. E ele diz assim, e medita nessa lei de dia e de noite. E o que é meditar? Meditar é estudar, meditar é refletir, meditar a gente costuma dizer que é ruminar, né? Que é você jogar essa palavra para dentro e pensar e analisar. E ele diz assim, é o homem que medita nessa palavra de dia e de noite. Ou seja, o homem que faz as suas escolhas quando tudo vai bem. Sabe quando a Bíblia fala de dia, ela está falando de que eu tenho luz, eu tenho entendimento, eu estou vendo para onde eu estou indo. Mas quando fala da noite, ele está dizendo o seguinte, muitas vezes a gente olha e parece que está tudo escuro, a gente não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz que mais do que feliz, um homem realizado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia, ou seja, quando tudo vai bem, mas também medita de noite, quando nem tudo vai bem. E em seguida ele diz assim, este homem que é bem-aventurado, que é mais do que feliz, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Ou seja, uma árvore que está plantada junto à corrente de águas é uma árvore que não tem falta de nada. Porque a água, se ela está plantada, ela está na terra. Se ela está, e se trata de uma árvore, é porque tem sol. E se tem a água corrente, então ela é alimentada. Então o homem realizado é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Aí ele diz assim, que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas elas não murcham. E tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Por que nós somos bem sucedidos? Porque nós somos realizados. Porque a nossa vida está plantada próximo de águas
correntes. E a água, queridos, é uma forma de Deus revelar a sua palavra. Ele diz que essa palavra é como a água que vem sobre a nossa vida e nos lava, nos purifica. Então, se nós desejamos um ano de realização, eu preciso ter o meu prazer, eu preciso ter o meu foco na lei de Deus, na sua palavra, nos seus princípios, porque assim a minha vida vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa. Sabe que quando a palavra de Deus fala sobre fruto, uma árvore quando dá fruto, não é ela mesma que se alimenta do fruto. O fruto é para outras pessoas. Então, quando a nossa vida é frutífera, quando a nossa vida é uma vida de realizações, a nossa vida alimenta outras pessoas. A nossa vida inspira outras pessoas. A nossa vida chama a atenção de outras pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: tem algo diferente. E as pessoas vão querer estar junto. Por quê? Porque quando a gente está junto de pessoas que estão bem, que dão fruto, que nos alimenta. E quando eu falo de alimento, não necessariamente é um alimento natural, mas são aquelas pessoas que muitas vezes a gente chega junto e tem a palavra que nós precisamos. Tem aquele abraço aconchegante, que é aquele abraço que a gente sabe que veio da parte do Senhor e de repente naquele dia o que mais a gente estava precisando era de um abraço, né? E ela diz, e a palavra ainda diz assim, que essa pessoa que tem o prazer na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite, quando tudo está bem e quando tudo não está, que dá fruto na estação certa, as suas folhas não caem. Ele ainda diz assim, e ele vai ser bem sucedido em tudo que realizar. Então, se nós desejamos um 2023, um ano de realizações, eu preciso ter na minha estrutura ou no meu planejamento buscar a palavra de Deus em primeiro lugar, porque isso vai me garantir sabedoria, isso vai me garantir que eu vou tomar as decisões certas, isso vai me garantir realizações, porque quando eu busco em primeiro lugar o reino, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, se a sua necessidade é financeira, se você buscar primeiramente o reino de Deus, Ele diz na sua palavra, eu vou te acrescentar. De repente a sua necessidade é emocional, mas a Bíblia diz que Jesus tem a paz que excede todo o entendimento. Se você anda ansioso, a palavra de Deus diz assim, ei, confia em mim, não ande ansioso, descansa o teu coração. Então, só para a gente fazer um fechamento do que nós estamos conversando, se as minhas escolhas, elas vão definir se eu vou ter um ano de 2023 de realizações. Então, para eu ter um ano de realizações, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a sua palavra, mas também, após isso, Deus vai me capacitando, Deus vai dando sabedoria, e essa sabedoria vai me levar a fazer as escolhas certas. E quando eu escolho as coisas certas, eu deixo de perder tempo e dinheiro. Porque é justamente as escolhas erradas que me faz voltar atrás e ter que refazer o que eu fiz. E tempo, queridos, hoje é dinheiro. Se eu preciso refazer, eu estou perdendo tempo. Se eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo dinheiro. E muitas vezes eu estou perdendo, inclusive, a minha paz e a minha alegria, quando eu preciso fazer coisas várias vezes. Então, que nós possamos refletir nesse dia a respeito, quais são as minhas escolhas. E lembre-se, se eu quero colher coisas diferentes, eu preciso fazer escolhas diferentes. Eu preciso entender que o fato de eu escolher dormir até mais tarde, talvez esteja me impedindo de conquistar algo que está no coração de Deus. Porque muitas vezes Deus nos chama, levanta, vem aqui falar comigo, vamos orar, vamos conversar. E às vezes nós estamos tão presos ali, naquele sono, que eu esqueço de ouvir ao Senhor. Então, que possamos refletir sobre isso.
e que as nossas escolhas elas sejam diferentes a partir de hoje. Esse é o desejo desse programa Mulheres de Fé, que o seu 2023 ele não seja mais um ano, mas seja o seu ano, seja a sua realização, seja as escolhas certas, seja o que está no coração de Deus para a sua vida. E eu quero nesse momento te convidar para que possamos orar, né? Nós buscamos a Deus e nós sabemos que Ele nos ouve, então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque a sua palavra nos ensina que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as coisas que nós precisamos nos são acrescentadas. A tua palavra também diz que se o nosso prazer estiver na tua lei e nela nós meditarmos de dia e de noite, nós seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem e que tudo o que faz é bem sucedido. Senhor, e é essa oração que eu faço por cada um desses ouvintes, cada um desses participantes, Senhor, nesse momento, que eles possam ser tocados por essa palavra e que possam pensar antes de fazer as escolhas e buscar em primeiro lugar o seu reino. Obrigada, Senhor, pela tua paz que excede todo entendimento, tocando cada coração nesse momento. Obrigada, Pai, porque nós cremos que todas as vezes que nós te buscamos, nós te achamos e nós somos gratos a Ti pela oportunidade que nós temos de ouvir a Sua palavra e de saber que o Senhor cuida de nós, independente do que possamos estar passando ou que possamos estar sentindo. E eu declaro em nome de Jesus, cada pessoa sendo alcançada, sendo tocada, cada coração se abrindo para o Senhor, e o Senhor entrando em cada lar, entrando em cada coração e manifestando o seu poder e cuidando de cada uma dessas pessoas. E eu creio e declaro em nome de Jesus que 2023 será um ano de sucesso, um ano de avanço e um ano de realizações em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês. Te aguardamos no nosso próximo encontro. Fica na paz. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.